in my heart. I feel so blessed when I muita coisa na IN88 original. E depois disso veio a 21, me falhou agora, veio a outra IN, que também fez alterações nessa, veio a lei, até o Markowitz acabou de citar aí a 14754, que trouxe alguma luz sobre também como ficaria essas transações. E basicamente hoje a gente tem dois cenários, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. O que acontece? Imagine que o mundo cripto, vocês têm lá diversas carteiras e exchanges, corretoras e protocolos que vocês acessam e tal. O que acontece? Imagina que cada caixinha dessas aqui é um desses locais que vocês acessam. O que acontece? O governo, em determinado momento, ele trouxe a seguinte informação: olha, independente do que aconteça lá, eu vou entender a tributação de acordo com o local que você vai realizar os seus lucros. Ou seja, se você realizar os seus lucros no Brasil, você vai, ou melhor, não necessariamente lucros, tá? Se você realizar as suas vendas, que o governo chama de as suas alienações, se você realizar as suas alienações no Brasil, você vai ter uma regra específica. Se você realizar ela em qualquer outro lugar que não seja no Brasil, que ele chamou de exterior, então na verdade é qualquer coisa que seja fora do Brasil, você vai ter outra regra, tá? E aí dessa forma ele pega essas carteiras e não diz, e aí isso é um pouco dessa lei mais recente, a 21, a 14754, ele não diz onde é que está tudo isso que a gente faz todos os dias. Que, pô, eu sei que você tá lá numa, aqui você tá usando a exchange X, aqui você tá usando o, sei lá, o protocolo A, aqui você tá usando uma DEX específica, aqui você está usando, está participando de um airdrop com alguma carteira, aqui você tem uma carteira que é custodial, aqui você tem uma carteira que é não custodial, e cada uma num país diferente, e você não sabe onde é que tudo isso está. E aí, para o governo, imagina só que o objetivo do governo é, claro, que as pessoas declarem e tenham a vida organizada, que eles saibam sua evolução patrimonial, mas ele sabe que se ele dificultar demais esse trabalho, as pessoas não vão declarar, elas vão embora. De certa forma, elas chegam no momento que as pessoas pensam mais ou menos assim: cara, não dá mais para seguir com esse tanto de coisa que eles estão me cobrando, vou desistir disso aqui e não vou declarar. Basicamente é isso. E aí o que o governo então pensou? Pô, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para a alienação. Se alienar no Brasil, 35 mil de desconto. E aqui tem umas peculiaridades bem específicas, que no Brasil você tem 35 mil de isenção por mês, que é muito, tá? 420 mil reais por ano. Isso aqui abarca grande parte do mercado. No Brasil, você tem também a IN 88 facilitada, tá? Já vou explicar melhor o que é isso aqui. Enquanto que no que está fora do Brasil, ainda tem outra coisa importante aqui. Aqui você pode fazer o seu GCAP mensal, tá? E o que está fora do Brasil não tem isenção, sem isenção, ou seja, 15% sobre qualquer valor, tá? Não há isenção sobre qualquer lucro, é 15%.
Além disso, você tem que a N88 sobre todas as transações, sobre todas as transações acima de 30 mil de volume. Mas você tem um benefício aqui, que é compensação de prejuízo. No que está fora, você consegue compensar seu prejuízo. Então, tomei um golpe, perdi um dinheiro X ou Y e tal, eu consigo compensar de alguma forma o que está no exterior. E aí, o que faz mais sentido? O que a gente tem visto aqui cada vez mais? E o que está no exterior não vale a pena. O benefício de estar no exterior é muito menor do que o benefício de estar no Brasil. Porque basicamente você tem aqui a compensação de prejuízo. Só que, de certa forma, o que você perde nas outras movimentações é muito superior. A não ser que você tenha tido um prejuízo realmente muito grande, seguido de um lucro muito grande que você possa usar um para compensar o outro. É uma situação muito específica. Então, como é que a gente faz nessa situação? Foi até onde eu cheguei na Chainless, foi descobrir a Chainless através disso. E que assim, facilitou absurdamente a minha vida. Foi pensar o seguinte: bom, se eu tenho que encontrar esse meio do caminho, vamos dizer assim, se eu preciso de um lado estar no Brasil e de outro lado eu quero continuar fazendo isso aqui que eu sempre fiz, estou até pegando uma logo aqui para colocar para ilustrar para vocês. Então, o que a gente precisa fazer? Eu coloco a Chainless aqui no meio porque ela me dá essa conexão aqui que eu preciso, e atende a minha necessidade de estar no Brasil. Entendeu? Então imagina que eu tenho todo esse lado aqui, ó, toda essa parte aqui, eu consigo trazer ela para uma realidade que me atende. Acho que a melhor expressão é essa. Eu trago para uma realidade que me atende, que é: posso continuar fazendo o que eu sempre fiz, do jeito que eu sempre fiz, usando os protocolos que eu sempre usei, e quando chegar o momento que eu preciso realizar isso, eu não passo isso aqui para uma exchange, que é o caminho normal das pessoas. O que as pessoas normalmente fazem aqui? Bem aqui, passa para uma exchange com Pix, tá? Isso aqui é bem normal. Deixa eu até colocar um quadradinho aqui, ó. O normal é que as pessoas passem para um exchange com Pix, tá? E ao passar por essa exchange com Pix, sem perceber, você tá caindo nessa regra do exterior. Por quê? Porque essa exchange com Pix, por ser estrangeira, ela obrigatoriamente, tá? Ela tem que usar aqui um provedor de pagamento, que é um provedor de Pix. E esse provedor de Pix aqui no meio do caminho, que é até chegar em você, o que ele está fazendo aqui no meio do caminho? Ele está levando para a Receita Federal a informação de todas as pessoas que fizeram esse tipo de transação. Por quê? Aí entra de novo essa legislação aí, tanto a IN 9, eu não vou saber agora se foi na última IN, não vou saber de cabeça se foi na IN 2180 ou se foi na Lei 14754, eu acho que é na 2180, tá? Que ele trouxe a seguinte informação: eu quero saber tudo o que aconteceu, algo mais ou menos nesse sentido, tá? Quero saber tudo o que aconteceu aqui nessa exchange, para que eu possa saber o que aconteceu aqui e poder verificar de fato os dados, os bens, a evolução patrimonial dessa pessoa. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu monitorar tudo isso que está aqui fora seria extremamente difícil, custoso e talvez não traria o resultado. Se eu for para essa exchange aqui, eu vou fechar o Brasil de um mercado e essa exchange não vai me atender. E não vai atender por um simples motivo. Ela vai falar: olha, não vou prestar as informações. Prova disso é que já teve questões judiciais em outros países,
já teve CEO de exchange preso e tal, e eles não entregam essas informações. Porque passa também por uma parte da exchange ali de assim, poxa, eu atendo a legislação do país X. Por que o país Y está me pedindo essas informações e eu não sou obrigado a entregar? Então eles entram nesse problema aqui e a Receita Federal preferiu não entrar nesse problema. Então o que ela falou? Se esse provedor de liquidez aqui, de Pix aqui, ele precisa ser um brasileiro e ele não trabalha com cripto, ele está simplesmente recebendo uma informação de um parceiro dele no exterior falando, olha, deposita 5 mil reais no Pix do fulano de tal. Ela foi e criou um grupo de trabalho, e esse é exatamente o nome, tá? A Receita Federal criou um grupo de trabalho, eles chamam de GT. GT é de uma e Receita. E basicamente é uma GT de cooperação, na verdade. De cooperação entre provedores de pagamento e Receita. E a Receita Federal chegou nos provedores de pagamento algo mais ou menos assim, olha, vocês me informam as transações que vocês recebem, eu não vou rastrear on-chain o que está acontecendo, eu só quero saber se quanto o fulano sacou em Pix da corretora A, B ou C. Então, esse lado aqui, vamos poder chamar assim, esse lado exterior, ele ficou muito caro para se trabalhar. 15% sobre qualquer saque, basicamente, ou fazer absolutamente 100% das ienes extremamente correto, respeitando os volumes, transação a transação, para que você possa compensar um prejuízo, pagar 15% somente sobre o lucro, mas ainda assim é sobre qualquer lucro, me parece muito custoso. E aí a gente encontrou, foi onde a gente estava falando que eu cheguei na Chainless, foi a Chainless é uma empresa brasileira. Por ser brasileira, ela se encaixa na regra de estar no Brasil. E por estar no Brasil, a Chainless ela vai fazer já o serviço de N888. Nem conversei isso anteriormente com eles, mas eu sei por ser uma empresa brasileira e tal, ter CNPJ, enfim, a Chainless vai prestar essa informação de N888, por isso que eu coloquei aqui N888 facilitada. Então a IN está facilitada aqui porque a Chainless presta essa informação. Você como brasileiro que está utilizando a Chainless, você não vai precisar prestar essa informação da IN do que foi transacionado aqui dentro. E você ainda se encaixa na isenção de 35 mil reais por mês. São basicamente, você pode rodar o mundo Web3 ali à vontade. E quando você voltar, você pode ter aí 420 mil reais por ano, né, desde que respeite o limite dos mil por mês, para realizar sem pagar nenhum tipo de imposto. O que passar disso, você vai pagar 15% sobre o lucro e vai pagar via GCAP mensal também. A perda do lado de cima ali fica exclusivamente por conta da compensação de prejuízo. Que do lado de cima a gente não tem isso diretamente na lei. Então se você pagou um imposto lá fora, se você tomou algum tipo de prejuízo, enfim, você não vai poder compensar esse prejuízo. Mas acredito que vale a pena mesmo não compensando esse prejuízo, tá? Então esses os motivos que me levam a crer aí que a gente está no melhor caminho, que simplifica esse processo. Infelizmente eu vejo que ainda não é a maioria das pessoas que está se preocupando com isso, tá? Não é a maioria das pessoas que está se preocupando com isso. A Receita Federal vai chegar no momento, e aí é uma opinião minha, mas é uma opinião bem embasada. Vai chegar um momento que a Receita Federal vai exatamente nesse provedor de Pix aqui, tá? Esse provedor de Pix aqui, ela vai puxar essa lista aqui, ó, e ela vai falar algo mais ou menos assim, falar, olha, todo esse pessoal aqui que estava sacando da corretora A, B ou C via Pix, e se eu sei que é corretora e que é internacional, então você está me devendo 15% sobre o lucro. Então, deixa eu puxar a sua iene, você não tem iene, então pressupõe que
100% desse valor sacado aqui é lucro. E a Receita Federal pode cobrar 15% sobre os valores dos saques que aconteceram aqui. Beleza? Então, muitíssimo cuidado com isso. Minha opinião, a fiscalização vai começar por aqui. É a parte mais fácil, mais simples. Essa parte aqui não carece de entendimento, de treinamento, nada disso. É rotina para a Receita Federal. Pegar lá dados de um provedor de qualquer, analisar os clientes e cobrar eventuais coisas. Isso aqui é rotina da Receita. Ela fugiu do imposto de renda dos criptoativos de certa forma e ainda assim conseguiu fazer com que esses criptoativos fossem taxados aqui na ponta. O GTX-Net, isso foi 28 mil, beleza? Ou seja, o seu lucro aqui, ó, fica igual a 12 mil. Então você vai pagar 12 mil vezes 3 vezes 0,15. Vai pagar R$1.800 aqui, tá? Então aqui você teria, por exemplo, 1.800 de imposto. Beleza? Então, passou de... E aí tem até uma coisa interessante aqui. Imagina só esse cenário. Você foi lá e fez uma venda de 35 mil. Independente do que aconteceu aqui, vamos supor que seja os mesmos 28, deu 7 de lucro aqui, daria aqui 8.500 de imposto, mas o imposto é zero. Por quê? Porque não passou de 35 mil, ficou no limite dos 35 mil. Mas esse mesmo cenário, olha só que coisa louca aqui, ó. Esse mesmo cenário dos 35 mil, e o sistema ele é bem ajustado nisso. Você põe 35.001 centavo, por exemplo, ele já entraria aqui que você tem 7.001 centavo aqui, tá? 7.001 centavo de lucro, e esse 7.001 centavo de lucro, 15%, vai dar lá os 10.500, né? Não. Isso, 10.500 de lucro, tá? De imposto a pagar. Pera aí. Dá 7 mil, né? 7 mil vezes 15% dá 700. 1.050 de lucro a pagar, tá? Aí vai dar um centavinho aqui, se eu não tiver errado a conta, mas não errei não. Deixa eu ver aqui, 7 mil vezes 0,15. É isso mesmo, 1.050. Vai dar aqui os 1.050. Então, cuidado nesse GCAP aqui. Se você passar um centavinho aqui, já ativa a cobrança de imposto. É um gatilho mesmo. Passou de 35 mil, ativa o gatilho. E aí a base de cálculo é o lucro, tá? Independente dos valores. Pois não existe ainda isso na lei. E já está pronto na próxima lei. Na próxima lei vai ter uma coisa. Eles vão mudar o nome, tá? Porque eu não sabia, a lei não pode trazer, ou tem que evitar ao máximo trazer jargões em inglês. Mas é uma ideia de um KYW, é um Know Your Wallet, onde vai permitir que, uma vez que um brasileiro faça o KYC daquela carteira, ele possa considerar aquela carteira como sendo nacional. Por quê? Porque eu sou um brasileiro, estou dizendo que essa carteira é minha, estou registrando ela aqui perante a Receita Federal no meu nome. Basicamente você está falando, olha, esse endereço 0x qualquer coisa me pertence, e você vai assinar com aquele endereço. Isso vai tornar essa carteira uma carteira nacional. Então, assim, tá um ponto ainda obscuro na lei aí. Então acaba que a gente olha para onde está realizando. Mas a Receita Federal vai trazer isso na próxima lei, ela já está pronta. Era para ter vindo em outubro, atrasou. Especula-se que por conta da lei americana, que também está sofrendo alterações e deve guiar o mundo como um todo aí, porque está tendo essa conversa entre países, registro de carteiras. E aí resolve isso, porque nesse novo modelo que está para sair aí, eu, por exemplo, tô lá, tô com o meu KYC todo feito na Chainless. Então, independente do que eu faça ali, tudo aquilo eu estou fazendo de forma nacional. Entendeu? E aí, da mesma forma que se não, eu estou fazendo nos mesmos mais carteira que eu não registrei em lugar nenhum, entende-se que aquela carteira é uma carteira internacional. Isso é a Receita
ela de alguma forma, ele pode me cobrar pelo imposto internacional. Beleza. Esse, no caixa ficaria nos 35 mil também. Aí é um ponto também bem obscuro. O que dá para falar sobre isso? Buscar cartões brasileiros se vocês estiverem olhando para os 35 mil, ou cartões em locais que seguem a regulação em paraísos fiscais. Basicamente é isso. Tipo Hong Kong. Caixa, eu acho que se encaixa no caso do Hong Kong, que você não precisaria prestar esse. Na verdade, sim, não precisaria entre aspas, né? Porque a Receita Federal tá de olho nisso. O Banco Central tem uns 2 meses falou que está começando a olhar para os que ele chamou de cartões tokenizados. Então, entenda que a tecnologia ela está sempre à frente da lei. Sempre a gente vai ver a tecnologia chegando primeiro, criando soluções. Isso é desde sempre, tá? Não é e aí depois a lei precisa se organizar. Então a gente vê hoje em dia muito mais fácil esses delays, tipo esse aí que o Markowitz colocou. Pô, existe um cartão que está 100% regular no país dele e no Brasil é permitido que esse cartão seja usado aqui. Então eu não estou cometendo nada em fazer esse processo. Só que mas vocês estão usando isso para não precisar prestar informações. Então em algum momento a lei vai chegar também, tá? O aprendiz perguntou: eu tenho ID de Palau, se usar Caixa, Off-Ramp ou qualquer outro cartão, teoricamente a Receita não precisa saber de nada. Você vai estar cumprindo as leis de lá, mas o que a Receita Federal disse na última lei, inclusive? Ela falou, então já deu um indicativo do que a Receita vai olhar aí nos próximos meses aí, beleza? O Michael colocou aí, inclusive sobre isso, em inúmeras lives suas você menciona que vai deixar essas ilustrações no servidor Discord. Qual é o seu servidor? Não achei. É discord.gg/bitclass, tá? Tem lá sim. Muita coisa na IN888 original. E depois disso veio a 21. Me falhou agora. Veio a outra IN, que também fez alterações nessa. Veio a lei, até o Markowitz acabou de citar aí a 14754, que trouxe alguma luz sobre também como ficariam essas transações. E basicamente hoje a gente tem dois cenários, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. O que acontece? Imagine que o mundo cripto, vocês têm lá diversas carteiras e exchanges, corretoras e protocolos que vocês acessam e tal. O que acontece? Imagina que cada caixinha dessas aqui é um desses locais que vocês acessam. O que acontece? O governo, em determinado momento, ele trouxe a seguinte informação: olha, independente do que aconteça lá, eu vou entender a tributação de acordo com o local que você vai realizar os seus lucros. Ou seja, se você realizar os seus lucros no Brasil, você vai, ou melhor, não necessariamente lucros, tá? Se você realizar as suas vendas, que o governo chama de as suas alienações, se você realizar as suas alienações no Brasil, você vai ter uma regra específica. Se você realizar ela em qualquer outro lugar que não seja no Brasil, que ele chamou de exterior, então na verdade é qualquer coisa que seja fora do Brasil, você vai ter outra regra, tá? E aí dessa forma ele pega essas carteiras e não diz, e aí isso é um pouco dessa lei mais recente, a 21, a 14754, ele não diz onde é que tá tudo isso que a gente faz todos os dias. Que pô, eu sei que você tá lá numa aqui você tá usando a exchange X, aqui você tá usando
sei lá, o protocolo que você está usando uma DEX específica, que você está usando, está participando de um airdrop com alguma carteira, aqui você tem uma carteira que é custodial, aqui você tem uma carteira que é não custodial, e cada uma num país diferente, e você não sabe onde é que tudo isso está. E aí, para o governo, imagina só que o objetivo do governo é, claro, que as pessoas declarem e tenham a vida organizada, que eles saibam sua evolução patrimonial, mas ele sabe que se ele dificultar demais esse trabalho, as pessoas não vão declarar, elas vão embora. De certa forma, elas chegam no momento que as pessoas pensam mais ou menos assim, cara, não dá mais para seguir com esse tanto de coisa que eles estão me cobrando, vou desistir disso aqui e não vou declarar. Basicamente é isso. E aí o que o governo então pensou? Pô, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para alienação. Se alienar no Brasil, 35 mil de desconto. E aqui tem umas peculiaridades bem específicas, que no Brasil você tem 35 mil de isenção por mês, que é muito, tá? 420 mil reais por ano, isso aqui abarca grande parte do mercado. No Brasil, você tem também a IN 88 facilitada, tá? Já vou explicar melhor o que é isso aqui. Enquanto que no que está fora do Brasil, ainda tem outra coisa importante aqui. Aqui você pode fazer o seu GCAP mensal, tá? E o que está fora do Brasil não tem isenção, sem isenção, ou seja, 15% sobre qualquer valor, tá? Não há isenção sobre qualquer lucro, é 15%. Além disso, você tem que AN88 sobre todas as transações, sobre todas as transações acima de 30 mil de volume. Mas você tem um benefício aqui, que é compensação de prejuízo. No que está fora, você consegue compensar seu prejuízo. Então, tomei um golpe, perdi um dinheiro X ou Y e tal, eu consigo compensar de alguma forma o que está no exterior. E aí, o que faz mais sentido? O que a gente tem visto aqui cada vez mais? E o que está no exterior não vale a pena. O benefício de estar no exterior é muito menor do que o benefício de estar no Brasil. Porque basicamente você tem aqui a compensação de prejuízo. Só que, de certa forma, o que você perde nas outras movimentações é muito superior. A não ser que você tenha tido um prejuízo realmente muito grande, seguido de um lucro muito grande que você possa usar um para compensar o outro. É uma situação muito específica. Então, como é que a gente faz nessa situação? Foi até onde eu cheguei na Chainless, foi descobrir a Chainless através disso, e que assim, facilitou absurdamente a minha vida. Foi pensar o seguinte: bom, se eu tenho que encontrar esse meio do caminho, vamos dizer assim, se eu preciso de um lado estar no Brasil e de outro lado eu quero continuar fazendo isso aqui que eu sempre fiz, estou até pegando uma logo aqui para colocar para ilustrar para vocês. Então, o que a gente precisa fazer? Eu coloco a Chainless aqui no meio, porque ela me dá essa conexão aqui que eu preciso, e atende a minha necessidade de estar no Brasil. Entendeu? Então, imagina que eu tenho todo esse lado aqui, ó, toda essa parte aqui, eu consigo trazer ela para uma realidade que me atende. Acho que a melhor expressão é essa. Eu trago para uma realidade que me atende, que posso continuar fazendo o que eu sempre fiz, do jeito que eu sempre fiz, usando os protocolos que eu sempre usei, e quando chegar o momento que eu preciso realizar isso, eu não passo isso aqui para uma exchange, que é o caminho normal das pessoas. O que as pessoas normalmente fazem aqui? Bem aqui, passa para uma exchange com Pix, tá? Isso aqui é bem normal. Deixa eu até colocar um quadradinho aqui, ó.
O normal é que as pessoas passem para um exchange com Pix, tá? E ao passar por essa exchange com Pix, sem perceber, você tá caindo nessa regra do exterior. Por quê? Porque essa exchange com Pix, por ser estrangeira, ela obrigatoriamente, tá? Ela tem que usar aqui um provedor de pagamento, que é um provedor de Pix. E esse provedor de Pix aqui no meio do caminho, que é até chegar em você, o que ele está fazendo aqui no meio do caminho? Ele está levando para a Receita Federal a informação de todas as pessoas que fizeram esse tipo de transação. Por quê? Aí entra de novo essa legislação aí, tanto a IN 9, eu não vou saber agora se foi na última IN, não vou saber de cabeça se foi na IN 2180 ou se foi na Lei 14754, eu acho que é na 2180, tá? Que ele trouxe a seguinte informação: eu quero saber tudo o que aconteceu, algo mais ou menos nesse sentido, tá? Quero saber tudo o que aconteceu aqui nessa exchange para que eu possa saber o que aconteceu aqui e poder verificar de fato os dados, os bens, a evolução patrimonial dessa pessoa. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu monitorar tudo isso que está aqui fora seria extremamente difícil, custoso e talvez não traria o resultado. Se eu for para essa exchange aqui, eu vou fechar o Brasil de um mercado e essa exchange não vai me atender. E não vai atender por um simples motivo. Ela vai falar: olha, não vou prestar as informações. Prova disso é que já teve questões judiciais em outros países, já teve CEO de exchange preso e tal, e eles não entregam essas informações. Porque passa também por uma parte da exchange ali de assim: poxa, eu atendo a legislação do país X. Por que o país Y está me pedindo essas informações e eu não sou obrigado a entregar? Então eles entram nesse problema aqui e a Receita Federal preferiu não entrar nesse problema. Então o que ela falou? Se esse provedor de liquidez aqui, de Pix aqui, ele precisa ser um brasileiro e ele não trabalha com cripto, ele está simplesmente recebendo uma informação de um parceiro dele no exterior falando: olha, deposita 5 mil reais no Pix do fulano de tal. Ela foi e criou um grupo de trabalho, e esse é exatamente o nome, tá? A Receita Federal criou um grupo de trabalho, eles chamam de GT de uma e Receita. E basicamente é uma GT de cooperação, na verdade. De cooperação entre provedores de pagamento e receita. E a Receita Federal chegou nos provedores de pagamento algo mais ou menos assim: olha, vocês me informam as transações que vocês recebem, eu não vou rastrear on-chain o que está acontecendo, eu só quero saber se quanto o fulano sacou em Pix da corretora A, B ou C. Então, esse lado aqui, vamos poder chamar assim, esse lado exterior, ele ficou muito caro para se trabalhar. 15% sobre qualquer saque, basicamente, ou fazer absolutamente 100% das ienes extremamente correto, respeitando os volumes, transação a transação, para que você possa compensar um prejuízo, pagar 15% somente sobre o lucro, mas ainda assim é sobre qualquer lucro, me parece muito custoso. E aí a gente encontrou, foi onde a gente estava falando de que eu cheguei na Chainless, a Chainless é uma empresa brasileira. Por ser brasileira, ela se encaixa na regra de estar no Brasil. E por estar no Brasil, a Chainless ela vai fazer já o serviço de N888. Nem conversei isso anteriormente com eles, mas eu sei por ser uma empresa brasileira e tal, ter CNPJ, enfim, a Chainless vai prestar essa informação de N888, por isso que eu coloquei aqui N888 facilitada. Então a IN está facilitada aqui porque a Chainless presta essa informação. Você, como brasileiro que está utilizando a Chainless, você não vai precisar prestar essa informação da IN do que foi transacionado aqui dentro, e você ainda se encaixa na isenção de 35 mil reais por mês.
São basicamente, você pode rodar o mundo Web3 ali à vontade, e quando você voltar, você pode ter aí 420 mil reais por ano, né, desde que respeite o limite dos 5 mil por mês, para realizar sem pagar nenhum tipo de imposto. O que passar disso, você vai pagar 15% sobre o lucro e vai pagar via GCAP mensal também. A perda do lado de cima ali fica exclusivamente por conta da compensação de prejuízo, que do lado de cima a gente não tem isso diretamente na lei. Então, se você pagou um imposto lá fora, se você tomou algum tipo de prejuízo, enfim, você não vai poder compensar esse prejuízo. Mas acredito que vale a pena, mesmo não compensando esse prejuízo, tá? Então, esses os motivos que me levam a crer aí que a gente está no melhor caminho, que simplifica esse processo. Infelizmente, eu vejo que ainda não é a maioria das pessoas que está se preocupando com isso, tá? Não é a maioria das pessoas que está se preocupando com isso. A Receita Federal vai chegar no momento, e aí é uma opinião minha, mas é uma opinião bem embasada. Vai chegar um momento que a Receita Federal vai exatamente nesse provedor de Pix aqui, tá? Esse provedor de Pix aqui, ela vai puxar essa lista aqui, ó, e ela vai falar algo mais ou menos assim, falar, olha, todo esse pessoal aqui que estava sacando da corretora A, B ou C via Pix, e se eu sei que é corretora e que é internacional, então você está me devendo 15% sobre o lucro. Então, deixa eu puxar a sua iene, você não tem iene, então pressupõe que 100% desse valor sacado aqui é lucro. E a Receita Federal pode cobrar 15% sobre os valores dos saques que aconteceram aqui. Beleza? Então, muitíssimo cuidado com isso. Minha opinião, a fiscalização vai começar por aqui. É a parte mais fácil, mais simples. Essa parte aqui não carece de entendimento, de treinamento, nada disso. É rotina para a Receita Federal. Pegar lá dados de um provedor de qualquer, analisar os clientes e cobrar eventuais coisas. Isso aqui é rotina da Receita. Ela fugiu do imposto de renda dos criptoativos de certa forma, e ainda assim conseguiu fazer com que esses criptoativos fossem taxados aqui na ponta. O GTXNet, isso foi 28 mil, beleza? Ou seja, o seu lucro aqui, ó, fica igual a 12 mil. Então você vai pagar 12 mil vezes 3 vezes 0,15, vai pagar R$1.800 aqui, tá? Então aqui você teria, por exemplo, 1.800 de imposto, beleza? Então passou de... E aí tem até uma coisa interessante aqui, imagina só esse cenário. Você foi lá e fez uma venda de 35 mil. Independente do que aconteceu aqui, vamos supor que seja os mesmos 28, deu 7 de lucro aqui, daria aqui 8.500 de imposto, mas o imposto é zero. Por quê? Porque não passou de 35 mil, ficou no limite dos 35 mil. Mas esse mesmo cenário, olha só que coisa louca aqui, ó. Esse mesmo cenário dos 35 mil, e o sistema ele é bem ajustado nisso. Você põe 35 mil e 1 centavo, por exemplo, ele já entraria aqui que você tem 7 mil e 1 centavo aqui, tá? 7 mil e 1 centavo de lucro, e esse 7 mil e 1 centavo de lucro, 15%, vai dar lá os 7, 10.500, né? Não. Isso, 10.500 de lucro, tá? De imposto a pagar. Pera aí. Dá 7 mil, né? 7 mil vezes 15% dá 700. 1.050 de lucro a pagar, tá? Aí vai dar um centavinho aqui, se eu não tiver errado a conta, mas não errei não. Deixa eu ver aqui, 7 mil vezes 0,15. É isso mesmo, 1.050. Vai dar aqui os 1.050. Então, cuidado nesse GCAP aqui. Se você passar um centavinho aqui, já ativa a cobrança de imposto. É um gatilho mesmo. Passou de 35 mil, ativa o gatilho. E aí a base de cálculo é o lucro.
tá? Independente dos valores. Pois não existe ainda isso na lei e já está pronto na próxima lei. Na próxima lei vai ter uma coisa, eles vão mudar o nome, tá? Porque eu não sabia, a lei não pode trazer, ou tem que evitar ao máximo trazer jargões em inglês. Mas é uma ideia de um KYW, é um Know Your Wallet, onde vai permitir que, uma vez que um brasileiro faça o KYC daquela carteira, ele possa considerar aquela carteira como sendo nacional. Por quê? Porque eu sou um brasileiro, estou dizendo que essa carteira é minha, estou registrando ela aqui perante a Receita Federal no meu nome. Basicamente você está falando, olha, esse endereço 0x qualquer coisa me pertence, e você vai assinar com aquele endereço. Isso vai tornar essa carteira uma carteira nacional. Então, assim, tá um ponto ainda obscuro na lei aí. Então acaba que a gente olha para onde está realizando. Mas a Receita Federal vai trazer isso na próxima lei, ela já está pronta. Era para ter vindo em outubro, atrasou. Especula-se que por conta da lei americana, que também está sofrendo alterações e deve guiar o mundo como um todo aí, porque está tendo essa conversa entre países, registro de carteiras. E aí resolve isso, porque nesse novo modelo que está para sair aí, eu, por exemplo, tô lá, tô com o meu KYC todo feito na Chainless. Então, independente do que eu faça ali, tudo aquilo eu estou fazendo de forma nacional. Entendeu? E aí, da mesma forma que se não, eu estou fazendo nos mesmos mais carteira que eu não registrei em lugar nenhum, entende-se que aquela carteira é uma carteira internacional. E se a Receita ela de alguma forma, ele pode me cobrar pelo imposto internacional. Beleza. Se no CART ficaria nos 35 mil também. Aí é um ponto também bem obscuro. O que dá para falar sobre isso? Buscar cartões brasileiros, se vocês estiverem olhando para os 35 mil, ou cartões em locais que seguem a regulação em paraísos fiscais. Basicamente é isso. Tipo Hong Kong. Caixa, eu acho que se encaixa no caso do Hong Kong, que você não precisaria prestar esse... Na verdade, sim, não precisaria entre aspas, né? Porque a Receita Federal tá de olho nisso. O Banco Central tem uns 2 meses falou que está começando a olhar para os que ele chamou de cartões tokenizados, né? Então entenda que a tecnologia ela está sempre à frente da lei. Sempre a gente vai ver a tecnologia chegando primeiro, criando soluções. Isso é desde sempre, tá? Não é... E aí depois a lei precisa se organizar. Então a gente vê hoje em dia muito mais fácil esses delays, tipo esse aí que o Markovitz colocou. Pô, existe um cartão que está 100% regular no país dele, e no Brasil é permitido que esse cartão seja usado aqui. Então eu não estou cometendo nada em fazer esse processo. Só que mas vocês estão usando isso para não precisar prestar informações. Então em algum momento a lei vai chegar também, tá? O aprendiz perguntou: eu tenho ID de Palau, se usar Caixa, off-ramp ou qualquer outro cartão, teoricamente a Receita não precisa saber de nada? Você vai estar cumprindo as leis de lá, mas o que a Receita Federal disse na última lei, inclusive? Ela falou, então já deu um indicativo do que a Receita vai olhar aí nos próximos meses aí, beleza? O Michael colocou aí, inclusive sobre isso, em inúmeras lives suas você menciona que vai deixar essas ilustrações no servidor Discord. Qual é o seu servidor? Não achei. É discord.gg/bitclass, tá? Tem lá sim. For the